Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Componente de História. Aqui é a professora Shirley Botelho e eu te convido a dar uma olhada no nosso objeto de conhecimento. Aula de número 29 tem como objeto de conhecimento a formação e o funcionamento das monarquias europeias, a lógica da centralização política e os conflitos na Europa, e o detalhamento, a monarquia em Portugal e Espanha. Vamos então à nossa aula. Muito bem, então nesta aula nós vamos entender o processo pelo qual ocorreu a formação das monarquias em Portugal e na Espanha. Mas para isso a gente precisa entender um pouquinho do contexto geográfico desses dois reinos. Vamos lá? Então vamos ver aqui. Na Península Ibérica, a formação das monarquias nacionais, ela foi um dos resultados da luta dos cristãos contra os mouros muçulmanos do norte da África, que haviam ocupado a região no século VIII. Temos muitas informações aqui, certo? Então, primeiro aqui, na Península Ibérica. Afinal de contas, o que é isso, professora? Calma, que a professora deixou aqui esse mapinha para vocês. Temos aqui um globo destacado, aqui a Península Ibérica em verde, certo? Então, o que é a Península Ibérica? Uma península é a questão geográfica, certo? É uma grande extensão de terra, rodeado por água e ligado aqui pelo continente. Aqui o continente europeu, ok? Então, nós temos ela rodeada por água, mas ligada aqui pelo continente europeu. Então, por isso, uma península. Agora, professora, por que ibérica? E aí a gente volta. Por que a gente vai chamar de ibérica? Porque muito antes dos espanhóis, ou melhor, dos romanos chegarem a essa região, ela era ocupada pelos povos íberos. Então, vai chamar de Península Ibérica, porque significa basicamente Península dos Íberos, ok? Então, como o nosso texto traz aqui para a gente, vamos voltar aqui um pouquinho para o texto. Nessa região, ela ocupada por esses povos, e ela foi resultado da luta dos cristãos que foram ocupando essa região ao longo dos tempos contra os mouros. Quem são os mouros? São os muçulmanos do norte da África, que eles vão ocupar essa região a partir do século VIII. E aí a gente dá continuidade aqui à nossa aula. A gente vai observar agora como é que esses mouros eles vão ocupar a região. Nessa animação, a gente observa. Os mouros, eles são muçulmanos, certo? Que fazem parte ali do norte da África, e eles vão ocupando, eles saem ali da Península Arábica, e eles vão andando pelo norte da África, atravessam o Estreito de Gibraltar, e chegam até a Península Ibérica. Na medida em que eles vão avançando na Península Ibérica, os povos que habitavam a região, eles vão avançando, subindo a Península Ibérica. E aí a gente vai ter as chamadas guerras de reconquista. No texto aqui com vocês, as guerras de reconquista, elas referem-se a um conjunto de conflitos que ocorreram aqui na Península Ibérica ao longo de vários séculos, nos quais os reinos cristãos eles buscaram recuperar os territórios que estavam sob o controle dos muçulmanos. Os muçulmanos são aqueles que professam a fé islâmica, desde a invasão islâmica no século VIII, certo? No começo ali dos anos 1700. E aí a gente vai observar como é que vai acontecer essa invasão.
vamos observar aqui no nosso mapa, a gente tem aqui, né, o mapa da Península Ibérica, que ele era tomado todo ali pelos visigodos e outros povos que habitavam essa região desde o século V. Então, eles tinham adotado o cristianismo, né, sob influência dos romanos, que eles foram forçados a recuar para áreas mais ao norte. Eles foram subindo a Península Ibérica à medida em que os mouros iam avançando. Então, nesse novo posicionamento, deram origem a 4 importantes reinos. Então, a gente vai ter a formação do Reino de Leão, do Reino de Castela, o Reino de Aragão e o Reino de Navarra. Então, a partir da junção desses reinos, nós vamos ver se formarem, ao longo dos séculos, o Reino de Portugal e o Reino da Espanha. Mas a gente vai ter um conjunto de conflitos, muita coisa vai acontecer, e vamos observar de que forma as cruzadas vão influenciar nesse processo de reconquista. Então, as cruzadas, elas são expedições militares de cunho religioso que foram convocadas pelo Papa Urbano II com o objetivo principal de recuperar territórios cristãos na Terra Santa, particularmente Jerusalém, que estavam sob o controle muçulmano. Então, assim, esses cristãos, eles vão em luta até a Terra Santa, vão marchando para reconquistar aquele território que eles consideravam deles. Porém, num território mais próximo, haviam muçulmanos professando outra fé que haviam expulsado os cristãos. Então, isso vai gerar um sentimento de que eles querem reconquistar também na sua casa, no seu território. E as cruzadas vão influenciar esses cristãos ali da Península Ibérica a quererem reconquistar também os seus territórios, ou seja, ali a Península Ibérica. Então, influenciados pelas cruzadas, vamos aqui ao texto, os cristãos da Península Ibérica, observem aqui, eles passaram a lutar pela retomada do território e expulsão dos mouros. E a gente observa aqui no mapa já um certo avanço, percebam? Então, à medida em que ocorre essas guerras de reconquista, elas iniciam, percebam que o território desses reinos ele já vai avançando, uma vez que as guerras de reconquistas eles já têm uma série de vitórias e eles conseguem empurrar os mouros cada vez mais para baixo, certo? Continuando aqui o nosso texto. Contando com o suporte da nobreza, o Reino de Leão alcançou vitórias significativas, levando em 1096 o rei Afonso VI a premiar o nobre francês. Contando com o suporte da nobreza, o Reino de Leão alcançou vitórias significativas, levando em 1096 o rei Afonso VI a premiar o nobre francês Henrique de Borgonha pelo seu destaque militar, concedendo-lhe o condado de Portucale e autorizando seu casamento com Dona Teresa, filha do monarca. E aqui a gente tem umas coisas para destacar. Nós estamos falando do século XI. Se a gente for colocar dentro da linha do tempo, o século XI ele está dentro do que a gente vai chamar de Baixa Idade Média, ainda no período medieval, onde nós vamos observar algumas mudanças que vão começar a acontecer ali na Europa. No entanto, essas mudanças elas vão acontecer de fato, a gente vai observar a partir do século XII, mas estão começando a acontecer. Percebam que a gente está falando que o rei ali do Reino de Leão, ele está precisando da ajuda de nobres estrangeiros, de nobres franceses. Não havia ainda naquele período um exército permanente
Não existia ainda, no século XI, um reino com exército permanente. Então, sempre que um rei precisava de soldados para guerrear, ele vai contar com a ajuda de nobres. Então, os nobres, que são os seus vassalos, eles vão reunir os seus cavaleiros e vão se colocar à disposição desse rei para lutar. E esses reinos eles vão contar com a ajuda de nobres estrangeiros que, influenciados por aquele ideal religioso das cruzadas, juntamente com a ideia de conquistar terras, de conseguir terras, por conta de sua participação nessas batalhas, por conta de suas vitórias, eles vão até esses conflitos, ok? E se a gente for analisar, voltando aqui para a nossa cartela, analisar essa imagem onde o Afonso VI de Leão e Castela, ele entrega o condado portucalense ao Dom Henrique, aqui no ano de 1096, a gente observa uma verdadeira cerimônia aqui de suzerania e vassalagem, né? Que é um dos aspectos que mais caracteriza esse período medieval, onde o rei ele está entregando não só a questão das terras, né, que é o condado, mas também a mão da sua filha, né, a Dona Teresa, em casamento, que era uma das coisas também que ajudava a selar as alianças entre a nobreza, entre os nobres. Então, era uma das relações muito importantes. Então, dessa forma, continuando aqui no nosso texto, dessa forma, Henrique de Borgonha, ele assume a posição de vassalo de Afonso VI, ou seja, ele serve a Afonso VI. E aqui a gente recebe o Dom Henrique de Borgonha, aqui no nosso estúdio, né? O Dom Henrique de Borgonha é aquele que consegue grandes vitórias para Afonso VI, para o reino de Leão. Em 1139, o Dom Afonso Henriques, que era filho de Henrique de Borgonha, ele vai romper a aliança com o reino de Leão e ele proclama a independência do condado portucalense. Essa decisão ela foi um marco crucial no caminho para a formação de Portugal como uma entidade política autônoma. Então, o filho de Dom Henriques, ele vai se tornar, portanto, o primeiro rei de Portugal. Só que a independência de Portugal ela só vai ser, de fato, consolidada a partir do Tratado de Zamora. Então, embora a independência ela tenha sido proclamada em 1139, foi apenas em 1143, com a assinatura do Tratado de Zamora entre Afonso Henriques e Afonso VII de Leão e Castela, que a independência de Portugal foi oficialmente reconhecida. E esse tratado ele vai estabelecer as fronteiras e a autonomia do novo reino. E agora nós temos o Reino de Portugal, que surge a partir do Condado de Portucale. Então, com o reconhecimento oficial da independência, Afonso Henriques ele foi coroado como o primeiro rei de Portugal, adotando, portanto, o nome de Afonso I. Então, o ano de 1143, ele marca, portanto, o início do Reino de Portugal como uma entidade política distinta. E nós temos, portanto, a dinastia de Borgonha, a primeira a reinar sobre Portugal. Vai inaugurar, portanto, o processo de centralização política no Reino de Portugal. Nós temos, portanto, a primeira monarquia centralizada da Europa,
Percebam o que eu estou falando, monarquia centralizada. Haviam outros reinos, mas que ainda não tinham conseguido fazer essa centralização política, colocar todo esse poder nas mãos do rei. Então, a dinastia de Borgonha, ela conseguiu assegurar o reconhecimento de sua soberania por parte de outros reinos e também do papado. Isso que é um feito muito importante, porque fazer com que a igreja reconhecesse a autonomia desse novo reino era um passo muito importante para que os outros reinos não contestassem a autonomia de Portugal. A dinastia de Borgonha também limitou o poder da nobreza fundiária, fortalecendo o poder real. Então, para que não houvesse nenhuma divergência, nenhuma contestação, essa dinastia ela vai conseguir limitar o poder dos nobres, vai dar terras, premiar os nobres que estão ao seu lado, né, ao lado da nobreza, fazer alianças para aqueles que estão do lado do rei, e vai implementar impostos para obter parte dos lucros dos mercadores também. Eles vão expulsar os muçulmanos do território português e anexar a região de Algarve ao sul do reino, né, que é a última região a ser conquistada no território português, até que vai ocorrer a Revolução de Avis, entre 1383 e 1385. A Revolução de Avis ela foi um período de agitação política em Portugal, marcada por uma crise sucessória e pela ascensão da dinastia de Avis ao trono, ou seja, ela vai marcar o fim da dinastia de Borgonha e a ascensão de uma nova dinastia, a de Avis. Então, vamos entender um pouquinho dessa crise sucessória? Com a morte do rei português Dom Fernando, em 1383, surge a questão da sucessão. Por quê? Porque o monarca, ele faleceu e deixou apenas uma herdeira, a sua filha, Dona Beatriz, que era casada com o rei João I de Castela. E aí temos um problema, porque ela era casada com um rei de outro reino, o reino de Castela. Então, enquanto a nobreza estava a favor da ascensão de Dona Beatriz ao trono, pois isso iria garantir a continuidade dos privilégios da nobreza, a burguesia, por outro lado, e a pequena nobreza, juntamente com os camponeses de status mais baixo, eles temiam uma possível intervenção do reino de Castela nos assuntos portugueses. Então, só para a gente tentar desenhar aqui esse cenário bastante preocupante ali para Portugal. Eles temiam que o reino de Castela acabasse anexando Portugal ao seu reino. Então, eles temiam que Portugal perdesse a sua autonomia, perdesse a sua independência para o reino de Castela, uma vez que a Dona Beatriz era casada com o rei de Castela. E vai ter uma questão chave, já que a alta nobreza estava favorável a essa coroação. Só que a baixa nobreza, a burguesia, os camponeses, eles não estavam a favor disso. Até que vai ocorrer a Revolução de Avis, quando Dom João, o mestre de Avis, que era meio-irmão ilegítimo de Dom Fernando, ele vai emergir como um líder do grupo que se opunha à influência castelhana. Então, ele recebeu o apoio da burguesia, da pequena nobreza e de setores mais baixos da sociedade. Então, ele vai surgir como uma segunda opção para o trono português. A ideia é que o trono permaneça com alguém de Portugal. Por isso, a burguesia, a pequena nobreza, os camponeses vão apoiar
Dom João de Avis para assumir o trono francês. Mas isso não vai ser aceito pela alta nobreza, não vai ser aceito por Dona Beatriz, e isso vai gerar uma guerra em Portugal, que vai acabar com a Batalha de Aljubarrota em 1385. Esse conflito atinge o seu auge com a Batalha de Aljubarrota, onde as forças de Dom João de Avis derrotaram as tropas castelhanas, consolidando a independência de Portugal. Então, nós temos, portanto, a ascensão da dinastia de Avis. E ela contribuiu para a consolidação da monarquia portuguesa e a afirmação da autonomia de Portugal. Então, se a dinastia de Borgonha, ela forma a monarquia nacional portuguesa, a dinastia de Avis, ela consolida a monarquia nacional. Ela ali carimba a monarquia nacional. E ela estabelece uma aliança entre a monarquia e a classe burguesa. E ela promoveu também investimentos no crescimento dos setores comerciais e marítimos. E foi responsável por inaugurar a era das grandes navegações que teve início no século XV. Vocês lembram no comecinho da aula que a gente comentou a respeito das guerras de reconquista? Que a formação de Portugal e Espanha ela vai ocorrer no contexto desses conflitos que tinham como objetivo a expulsão dos mouros. E quem são os mouros? São muçulmanos que saíram da Península Ibérica, Península Arábica, andaram ali pelo norte da África, atravessaram o Estreito de Gibraltar e tomaram a Península Ibérica. Então, quando eles fazem todo esse percurso, eles levam até a Península Ibérica o seu conhecimento, eles deixam um legado. Eles levam seu conhecimento em matemática, em ciência, em astronomia, seu conhecimento marítimo. Então, boa parte desse conhecimento vai ser assimilado também por esses reinos. Então, quando a gente está falando que a dinastia de Avis, o reino de Portugal, ele vai promover investimentos nesses setores comerciais e marítimos, ele vai beber muito no legado que foi deixado pelos mouros, certo? E aí a gente vai ter um grande desenvolvimento marítimo também por conta do legado que foi deixado pelos muçulmanos, ok? Então, finalizamos essa sessão a respeito da formação do Reino de Portugal. Vamos entender um pouquinho como aconteceu a formação do Reino Espanhol? Então, vamos lá, a formação da monarquia nacional espanhola, que também tem as suas raízes nas guerras de reconquista. Durante o conflito contra os mouros, o reino de Castela absorveu o reino de Leão, enquanto o reino de Navarra ele foi integrado ao reino de Aragão, como a gente pode observar aqui no nosso mapa, né? O reino de Castela, ele vai integrar o reino de Leão, e o reino de Aragão, ele vai integrar o reino de Navarra. Então, naquele período em que eles estavam em constantes disputas e conflitos contra os mouros, alianças precisaram ser formadas. Eles precisaram se unir para lutar contra um inimigo em comum. E aí vai ocorrer a formação dessa monarquia com a união matrimonial entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela em 1469. Fernando de Aragão, né, do reino de Aragão, e Isabel do reino de Castela. Então, a junção desses dois reinos, o casamento entre Fernando e Isabel, é o que vai fazer essa formação essa formação da Espanha, né, o que culmina na formação da Espanha. E a partir do momento em que ocorre a união entre esses dois reinos, forma-se, portanto, um reino forte, um reino consolidado, que agora é capaz de derrotar definitivamente os mouros e fazer a expulsão dos mouros da Península Ibérica.
E em 1492, a Espanha consolidou seu poder monárquico ao reconquistar Granada, que era o último bastião muçulmano, encerrando as guerras de reconquista. Granada ficava ali ao sul da Península Ibérica, então era o último lugar ainda onde os mouros se refugiaram. Quando ocorre a união, quando ocorre esse casamento entre Fernando e Isabel, ocorre, portanto, essa consolidação desse poder e a expulsão, que possibilita essa expulsão dos mouros da Península Ibérica. Então, a Casa da Espanha formada, essa monarquia nacional espanhola consolidada com um casamento, um reino forte, sem nenhuma interferência externa agora, sem nenhum inimigo próximo. O que precisa ser feito? Agora, eles vão tentar se lançar ao mar, tal qual seus vizinhos portugueses. Então, após a conclusão da Reconquista, os monarcas espanhóis se voltaram para a exploração ultramarina. Então, Cristóvão Colombo, financiado pelos reis católicos, ele chegou às Américas em 1492. Lembrando que o objetivo das grandes navegações era encontrar uma rota alternativa para chegar até as Índias, uma vez que o caminho pelo mar Mediterrâneo havia sido monopolizado pelos árabes e pelos comerciantes ali da Península Itálica. Então, os portugueses, que já estavam com a sua monarquia consolidada, muito antes que os espanhóis, eles tiveram mais tempo para investir nas grandes navegações. Portanto, eles tiveram caminharam essa trilha muito mais cedo, né? Então, eles atravessaram ali, contornaram a África e monopolizaram esse caminho. E os reis da Espanha precisaram financiar um outro trajeto. E isso marcou, portanto, o início do vasto império colonial espanhol, na medida em que, ao financiar a expedição de Cristóvão Colombo, que já acreditava, né, que a Terra era redonda, e ao contornar o Oceano Atlântico, ele chegaria até a Índia. Não contava, portanto, porém, né, com a chegada até um novo continente. E à medida em que ele chega no novo continente, ele toma conta daquele continente em nome dos reis espanhóis. Portanto, tem início ao vasto império colonial espanhol. Então, a gente finaliza a nossa aula sobre a formação dos reinos ibéricos. Até a próxima.